Vamos começar o culto dessa manhã. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse dia. Obrigado que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor tem nos amado, Senhor, tem nos sustentado na tua presença, Pai. Obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, que mesmo com esse friozinho gostoso, o Senhor tem nos dado, Senhor, um teto, uma cama para dormir quentinho, e assim a gente pode passar confortavelmente, Pai. Queremos te glorificar, Senhor, por cada vida que está aqui e também por aqueles, ó Pai, que estão a caminho, que o Senhor possa trazê-los em paz e segurança. E aqueles que não puderam vir, que o Senhor os abençoe, Senhor, em seus lares, que eles possam, Senhor, sentir também a tua mão agindo em suas vidas, em suas famílias, que o Senhor possa abençoar a todos nós, ó Pai. E que a tua graça, Pai, esteja conosco todos os dias, Senhor, nos sustentando na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Santifica, Senhor, nossos lares. Santifica a tua igreja, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Alguém nunca tinha ouvido essa música antes? Famosinho. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para nos amar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas no sepulcro não está, porque Ele vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ao contemplar uma criança, vemos pureza em seu olhar, podemos ver sua confiança de enfrentar o amanhã.
Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Começo. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Célio, vou tomar oração pra gente, por favor.
Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora por todo meu caminho não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Paizinho querido, nós queremos te louvar, Senhor, por cada um que está aqui, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Tem nos dado, Senhor, o pão de cada dia. Queremos consagrar, Senhor, estes dízimos e ofertas nas Tuas mãos, para que o Senhor se alegre conosco, Pai, e o Senhor possa realmente também multiplicar, Senhor, as nossas mesas. E o Senhor possa também, Senhor, multiplicar aqueles que não puderam vir, que não puderam ofertar, dizimar, que o Senhor possa abençoá-los também, Pai, para que nada lhes falte, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar, Senhor, a Tua igreja agora, Senhor, e que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, Senhor, destruir, Senhor, toda a fonte do mal, destruir toda a raiz do pecado, que o Senhor possa, Senhor, quebrar as pontes que fizemos no ano passado
com as partes erradas, Senhor, com as pessoas erradas. E o Senhor possa realmente, Pai, livrar-nos, ó Pai, de tudo aquilo que nos prende ao mundo, que nos prende, Senhor, ao pecado. Aí o Senhor possa realmente nos levar, Senhor, adiante nessa caminhada, santificando-nos e separando-nos para ser a noiva do Cordeiro. Pai, nós queremos realmente estar aqui prontos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Naquele dia que virá como um ladrão, aquele dia, Pai, em que virá como um raio que sai do Oriente e vai para o Ocidente, Pai. Assim nós queremos estar prontos para o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Te louvamos por tudo, Pai, e pedimos pelo pastor Jorge, que o Senhor possa usá-lo como teu instrumento. Fala através dele aos nossos corações e nossos ouvidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode se sentar, pastor. Opa, bom dia, graça e paz, e aos irmãos também que estão nos assistindo nessa manhã. Nós realmente desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, todos nós. Gostaria de começar com a leitura do texto de hoje, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15. É a conclusão daquilo que Paulo vem falando a respeito da igreja, e Paulo nos deu várias instruções a respeito do que é a igreja. Nós falamos dos ministérios de culto, ministério das mulheres, nós temos falado também dos dons espirituais, e agora ele chega praticamente numa conclusão, ele vai chegar numa conclusão da sua carta a 1 Coríntios, e nós vamos então entender claramente o propósito, né, sem o qual nós estejamos ensinando ou falando a respeito da igreja, da palavra de Deus, né, e se nós não crermos nisso, se essa verdade não mudar o nosso entendimento a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, tá? Que fala a respeito da ressurreição de Cristo. Capítulo 15 é um capítulo longo, tá? Conclusivo, e nós vamos então fazer essa leitura. Acompanhem comigo. É um capítulo longo esse capítulo, mas cabe para nosso estudo a leitura completa desse texto de 1 Coríntios capítulo 15. Eu estou lendo na nova versão transformadora, ok? Então, capítulo 15, ele começa assim: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam,
pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês, que vocês têm, é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Versículo 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma consequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Versículo 24. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs as coisas sobre a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sobre a autoridade dele, isto não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sobre a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, por que se batizam em favor dos que já morreram? Versículo 30. E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Se não a ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Versículo 35. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne, um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres.
A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm o outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual, pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Versículo 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelei o segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Versículo 56. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por este culto, por expressarmos, ó Pai, a nossa adoração a Ti e termos essa oportunidade. Fala, Pai, ao nosso coração, e o Teu Espírito revela a Tua palavra através desse Teu servo. Usa como instrumento, Pai, para proclamar a Tua palavra neste momento. Nós Te louvamos por isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 15, nós temos estudado todo o livro de Coríntios. E chegamos a um ponto crucial, chegamos a um ponto que é conclusivo, né? Sobre a questão da nossa fé, tá? Falamos sobre muitas coisas importantes dentro da igreja, mas se essa questão que Paulo está falando a esse respeito não tiver sentido para nós, ou tiver muito realmente distante da realidade da nossa vida cristã, tá? Vai ser inútil a nossa fé. Então é um capítulo que nós temos que tomar muito cuidado a esse respeito, tá? E sermos sinceros realmente com Deus e conosco mesmo a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. Interessante que eu tirei isso da revista Ultimato. Achei muito interessante porque diz respeito ao que estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? Então,
nós temos aqui 2 versículos que falam sobre essa questão da nossa fé. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. E versículo 23, Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Nós começamos que a heresia do gnosticismo, né? Tá? Nós começamos falando sobre que a heresia gnóstica, gnosticismo, eu já comentei isso no começo do livro de Coríntios, tá? Como essa diabólica separação entre o secular, o sagrado, o espiritual e o profano, alma e corpo, espírito e matéria, é um dos alicerces das dificuldades da igreja de Corinto. Esse gnosticismo entrou como uma heresia grega, ela começou lá e entrou forte dentro das igrejas, tá? Então, falando sobre a questão de que o que vale mesmo para o homem, tá, é o conhecimento. É o conhecimento do universo, é o conhecimento das coisas que nesse universo é apresentado, e esse conhecimento leva realmente a evolução de toda a questão humana, saúde, a questão da sua existência, toda essa questão é levada pelo gnosticismo através, gnose significa conhecimento. E fala assim, pastor, mas isso aí aconteceu lá naquela época de Corinto, nas igrejas primitivas, e eu quero dizer que isso está acontecendo nos dias de hoje. Tá? E com que roupagem vem esse gnosticismo até nós? Dentro da própria igreja, entrando de uma forma diabólica e a igreja não percebendo o que está acontecendo. Então eu quero ler uma matéria que saiu agora na revista Ultimato, e não foi escrito por um pastor, mas foi escrito por um fiel. Uma pessoa que ele realmente preocupado com o que estava acontecendo hoje nas igrejas brasileiras, ele escreve o seguinte, ok? Que o gnosticismo presente em nossas igrejas, ok? Estou extremamente preocupado e chateado com o rumo da igreja evangélica brasileira, que se perde em meio à pregação de autoajuda, que por sua vez advém das filosofias e religiões orientais, sejam as grandes religiões como o hinduísmo e o budismo, sejam as menores, mas não menos populares como Seixonoye, sejam ainda as muitas e variadas facetas filosóficas ou religiosas do movimento Nova Era. Noto, porém, que a base de boa parte de nossos problemas teológicos, pastorais e doutrinários pode consistir na volta firme e aterradora do gnosticismo, agora presente. Pouco a pouco, as igrejas históricas, pentecostais, históricas e neopentecostais. Então, essa vem a preocupação dessa pessoa. Ele fala assim, os apóstolos Paulo e João combateram duramente o gnosticismo por conta de sua exaltação ao conhecimento oculto, a sua negativa enquanto à encarnação de Cristo, da sua morte e ressurreição, seu dualismo entre alma e corpo, espírito e matéria, ignorância e conhecimento, mundo material e corrupto versus mundo espiritual e perfeito. Os gnósticos pregavam que o mal é a ignorância, porque esta afastaria o homem de conhecer as dádivas colocadas à sua disposição pelas leis metafísicas do universo. Da mesma forma, Mike Murdock, com sua obra A Lei do Reconhecimento, vem dizer, entre outras heresias, que a ignorância é a causa da pobreza, doença e do fracasso. Infelizmente, esse homem, com seu livro repleto de ensinos materialistas e influenciado pela confissão positiva, vem sendo considerado o mais sábio dos Estados Unidos. Devo me sentir, então, um tolo por achar que o livro dele é ruim.
e que não passa de um imitador do gnosticismo, que usa versículos bíblicos e linguagem evangélica para vender seu produto, seu evangelho da riqueza. Esse evangelho da saúde e da riqueza, pregado por tantos norte-americanos, Kenneth Hagin, Morris Cerullo, T.L. Osborne, Kenneth Copeland, Frederick Price e muitos outros, é um grave câncer na igreja que se alastra por muitas nações. Quem dá testemunho balizado disso é Eric Hennegrave, em seu excelente livro Cristianismo em Crise, em pesquisa séria e sólida. O movimento da fé, aqui representado exponencialmente por R.R. Soares e Edir Macedo, mas também por tantos outros líderes de maior ou menor monta, é um perigo entrave ao assentimento da mensagem da cruz no coração do pecador. Estou farto de ouvir pregações vazias, superficiais, materialistas, triunfalistas, de gente que, sabendo ou não da fonte de suas palavras errôneas, contraria totalmente o ensino bíblico, o qual é fundamentado em Cristo, nosso Salvador e Senhor, que veio dar exemplo de virtude, do amor, da compaixão, da ética e de consumar o plano de restauração do ser humano à imagem de Deus. Toda essa pregação que você vai obter vitória, você é um vencedor, basta tomar posse da bênção, use a palavra, trazer à existência as coisas que não existem, use a fé que Deus usou para criar o mundo. Toda essa parafernália é oriunda das leis da visualização e reprogramação mental que vem das filosofias e religiões orientais, carregados também do aspecto inerentes ao gnosticismo, heresia grega, que exalta o conhecimento para a libertação do homem, para o seu bem-estar físico, emocional, material e social. Tá? Então, esse e-mail, que eu não vou ler totalmente, mas ele foi escrito por um fiel, por uma pessoa que realmente ele preza muito realmente a questão da pregação, tá? Do ensino bíblico, e ele trouxe isso aqui está na revista Ultimato. Ela foi publicada na revista Ultimato, tá? E nós temos esse ensino de uma forma que o gnosticismo, no tempo presente, principalmente na teologia da prosperidade, tem entrado de uma forma muito forte. A teologia da confissão positiva e da teologia da prosperidade tem entrado de uma forma avassaladora, diabólica, no meio da igreja evangélica, tá? Distorcendo o ensino da palavra de Deus. E o capítulo 16 vai dizer um pouco sobre isso, sobre a questão da teologia da prosperidade, mas de uma forma diferente como Paulo entendia, tá? E enfrentava então esse problema do gnosticismo. O gnosticismo está presente hoje, tá? Em nossas igrejas, e nós não temos percebido. Aceitamos livros de autoajuda que vêm nas prateleiras evangélicas, é tão atraente, é tão motivador, tá? Mas que foge ao conteúdo do ensino bíblico que foi colocado na palavra de Deus, tá? Então, tantos cristãos buscam e recomendam livros de autoajuda, tá? Sendo que isso tem realmente trazido à igreja um problema muito sério, tá? Por quê? Porque isso que Paulo está falando nessa pregação, ele está realmente preocupado com a igreja de Corinto, que é levada pelo gnosticismo, pelos ensinos do gnosticismo. E não diferente nos dias de hoje, que ele tem entrado sutilmente dentro das igrejas evangélicas e nós não estamos percebendo, tá? E essa pessoa, ele coloca alguns detalhes, o que está acontecendo nessas pregações, nesses livros, nessas mensagens de autoajuda que aparecem em todo lugar,
no meio evangélico. Ok? Então nós sabemos que a heresia gnóstica, com essa diabólica separação de secular e sagrado, espiritual e profano, alma e corpo, espírito e matéria, é um dos alicerces das dificuldades da igreja de Corinto. Nesse capítulo 15, Paulo volta ao assunto, ele começou falando sobre isso, agora que ocupava o lugar na profissão de fé dos coríntios. Olha só, uma preocupação muito grande, tá? Qual que era o lugar que ocupava a profissão de fé dos coríntios? A saber, não há ressurreição dos mortos. Isso é o que o gnosticismo falava, tá? Então, dentro da fé dos coríntios, tá? Então eles tinham isso dentro do seu ensino. Tá? Não há ressurreição dos mortos, o que equivale a dizer que Cristo não ressuscitou. Tá? E essa era a preocupação muito séria que estava acontecendo na igreja de Corinto. Bem, esse encadeamento doutrinário é óbvio, já que o corpo não presta para nada, e que o importante mesmo é a alma ou o espírito, é evidente que Deus não vai se preocupar em ressuscitar corpos. Tá? Então, na verdade, eles não acreditavam na morte e ressurreição de Cristo. Isso não poderia, o corpo é mau, o espírito é bom. Tá? O que vai sobressair é o espírito. Então, você faz o que você bem entender com o seu corpo. Porque no fim, o que vai preservar mesmo é o espírito, é a alma. É isso que o gnosticismo falava. Então, Cristo não poderia ter ressuscitado dos mortos. Porque o corpo ele fala que o corpo é só a carcaça da alma. O corpo é só a carcaça da alma. É isso que eles ensinavam. Tá? E na verdade, a prisão do espírito. Então o espírito ficava enclausulado no corpo. Então, o que preservava, o que realmente valia a pena mesmo, era o espírito. Então Cristo não poderia ter ressuscitado dos mortos. Tá? Então, esse ensino entrava direto na igreja de Corinto e entra para nós de uma forma sutil, diabólica, nos dias de hoje, e nós não estamos percebendo isso. Tá? Nós, na verdade, quando fazemos isso, nós estamos negando a ressurreição de Cristo. Nós estamos negando a nossa própria ressurreição. Tá? Porque não acreditamos que tudo aquilo que conquistarmos na matéria aqui, em vida, o nosso sucesso, nossa riqueza, tá? Tudo aquilo que nós conquistarmos é o que vale. Tá? Mas Paulo está falando de uma forma diferente, tentando ensinar a essa igreja. Tá? Então, nós temos esse ensino que Paulo começa a falar, que no fundo, voltamos à discussão do capítulo 6, acerca de quem que é o homem. Quem é o homem? Tá? Lembre-se que o corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. Cristãos afirmam que o homem é a unidade físico-espiritual indissolúvel. Tá? E, portanto, a doutrina da ressurreição dos mortos lhe é essencial. Os cristãos afirmam que o homem é a unidade físico-espiritual indissolúvel, não dá para separar. O caso que o gnosticismo falava que era a separação, que o corpo é somente carcaça da alma. Tá? O corpo não presta, o corpo é mau, o espírito é bom. Tá? E aqui Paulo está pregando uma coisa que ele fala que o corpo e o espírito do homem, do ser humano, tá? Vão ser preservados para a vida eterna, para a ressurreição, tanto o corpo como o espírito. Tá? E é uma coisa que está entrando sutilmente nas nossas igrejas, na nossa fé, e que nós não estamos percebendo. Tá? É aquilo que a gente falava sempre, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui peregrinos nessa terra. Tá?
Então, quando eu falo assim, mas realmente o que espera por nós, né? Lá pela frente, né? Então, nós começamos, e Paulo, ele ensina, faz esse ensino de uma forma muito clara, tá? Então, Paulo diz assim, que confirma aqui dizendo que sem ressurreição não há cristianismo. Se não existe a ressurreição, não existe o cristianismo. Tá? Ok. Então, esse trecho aqui gira em torno da afirmação de que a ressurreição dos mortos é uma realidade imprescindível ao cristianismo e apresenta 4 aspectos dessa ressurreição aqui. Ok? Vamos começar então pelo primeiro. A evidência da ressurreição. Isso é muito interessante, que nós viemos estudando, né? A nossa passagem, não sei quantos anos de vida cristã vocês têm, ok? E que pelo menos eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, nós usávamos o credo apostólico. Vocês lembram do credo apostólico? Falei, pastor, esse negócio é coisa de católico, pastor, o que você está falando? Tá? Eu quero dizer que o credo apostólico não é coisa de católico, ok? Ele foi mudado com o tempo, mas era uma confissão da igreja para preservar realmente aquilo que realmente os cristãos creem, aqueles que os filhos de Deus creem. Creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembra? Vocês repetiram isso? Repetiram? Carol repetiu lá na igreja, lá, fazia isso? E ainda faz? Ele não sabe mais. Carol, você está... E era interessante isso, mas, sim, a igreja, ela tinha seus credos. Credo é creio. Tá? Sendo que no Antigo Testamento, ele começava confio. E aqui no Novo Testamento começa com creio. Credo significa creio. Então é assim, Paulo começa a sua argumentação dizendo que entregou o que recebeu. Tá? No versículo 3 ele fala assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Sendo essa uma afirmação solene que indica a transmissão de tradições através de gerações. Tá? O conteúdo da sua mensagem é resumida e provavelmente repete um credo tradicional das igrejas primitivas. Tá? Um credo tradicional das igrejas primitivas. É aqui que Paulo está falando, não está falando do credo apostólico aqui, mas está falando que um credo que foi, nessa composição do credo apostólico, nós temos esses elementos aqui. Tá? Então fala assim, primeiro, ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ok? Por nossos pecados, indica o pagamento da dívida. Ok? Eu sei que foi pago um alto preço. Nós cantamos esses cânticos, né? Então, ele indica que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Né? Cristo satisfaz a justiça de Deus. Ele fala lá em Colossenses 2,14. E a reconciliação do homem com Deus. Segundo as Escrituras, salienta que o Evangelho não é uma ideia nova, mas estava nos planos eternos de Deus desde o Antigo Testamento. Tá? Então, que o Evangelho não é uma ideia nova, mas estava nos planos eternos de Deus. Segundo, a afirmação, essa declaração de fé, fala da certeza da morte de Cristo. Ele fala, foi sepultado. Assim como a igreja primitiva se preocupava, Paulo se preocupava em atestar a morte de Jesus. Os rumores de que Cristo não morrera de fato caem por terra com o fato do sepultamento. Tá? Então eles falam que, o que nos ensinam fala que Cristo não morreu. Ele não morreu. Tá? Então esse ensino que esconderam, que também os romanos falaram que esconderam o corpo de Jesus, ninguém sabe o que é. Então essa declaração de fé,
ele fala que foi sepultado, tá? Então os rumores de que Cristo, que Cristo não morrera de fato caem por terra, quando se fala do sepultamento dele, foi sepultado, ok? E ele fala também, em terceiro lugar, afirma que Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, tá? Versículo 4, ele fala isso. Os comentaristas chamam atenção para o tempo verbal, tá? Na verdade, esse tempo, talvez na linguagem transformadora, em outras linguagens, é diferente, mas na NVI, eu gosto dessa tradução, ressuscitado, o tempo verbal dele, tá? Então, esse tempo verbal foi ressuscitado, é usado nesse mesmo parágrafo 7 vezes. Indica que Cristo não apenas foi ressuscitado, mas principalmente que permanece ressuscitado. Tá? Segundo as Escrituras, de novo, temos profecias do Antigo Testamento, em Oséias e também em Salmo 16:10, que todos os que estão em Cristo, como profecia de que todos os que estão em Cristo serão ressuscitados. Todos que estão em Cristo serão ressuscitados. Então, coisas que vêm do Antigo Testamento, não é somente daquilo que Paulo estava falando, ele está puxando as profecias, está puxando as coisas, os ensinos do Antigo Testamento, que falava sobre que não ficarão na morte, não permanecerão na morte. Tá? Então, essa doutrina, esse ensino da ressurreição já vem do Antigo Testamento já. Ok? Então, vocês podem conferir lá em Oséias, no capítulo 6 e também em Salmo 16, vocês podem conferir isso. Ok? Então, nós temos também que, em último lugar, diz que o credo dizia que Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12. Cefas, Pedro, apareceu a Pedro, ok? E aos 12. Paulo, ele coloca esse argumento testemunhal para atestar a ressurreição de Jesus. Então, e coloca os testemunhos que viram, que presenciaram, que viram Jesus ressurreto. Tá? Essas testemunhas que falam aqui, que foram colocadas, então Paulo atesta aqui, temos testemunhas, tá? Que viram Cristo ressurreto. Tá? Então, quando você está num processo judicial, alguma coisa, você fala assim, me traz as testemunhas. Tá? Então, muitas vezes, por falta de provas, acontece alguma coisa que não dá andamento nesse, mas aqui, Paulo atesta falando das testemunhas, das pessoas que viram. E ele tem milhares de testemunhas para falar a respeito da ressurreição, que viram Jesus ressurreto. Tá? Então, nós vemos, ele fala atestar, inclui-se a si mesmo, ele fala que ele viu, posteriormente ele viu Jesus ressurreto também, Tiago e mais de 500 pessoas nesse argumento dele. Tá? E diz que ainda naquela época que ele escreveu, tinha algumas pessoas que ainda estavam vivas, que foram testemunhas. Pedro fez o mesmo em seu sermão no dia de Pentecoste, dizendo que todos nós somos testemunhas. Que quando ele fez a pregação do Pentecoste, ele fala que nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Ok? Então Paulo ele atesta, para essas pessoas que não creem, para a igreja de Corinto que estava duvidando da ressurreição de Jesus, ele coloca, olha as testemunhas. Eu tenho um monte de testemunhas para mostrar para vocês que Cristo de fato ressuscitou. Tá? E esse é o evangelho, tá? E se no evangelho não consta a ressurreição de Cristo, você não crê na ressurreição de Cristo, então esse evangelho para você é vão, é inútil. Isso que Paulo está falando. Veja a primeira preocupação de Paulo ao comentar sobre a ressurreição dos mortos, é chamar a atenção de que a ressurreição de Cristo é um fato histórico, incluindo no conteúdo básico do evangelho e da pregação apostólica. E é autenticado por inúmeras testemunhas. Ok? Segundo, a importância da ressurreição. Qual a importância da ressurreição?
Uma vez atestada a ressurreição de Jesus como um fato histórico, cheio de testemunhas, Paulo mostra o absurdo da afirmação dos coríntios. 3 afirmações mostram a importância da ressurreição. Tá? Qual é o absurdo da afirmação dos coríntios de que não há ressurreição? Tá? É isso que eles falavam. A igreja estava com esse problema. Carregando essa influência do gnosticismo, eles tinham esse ensino dentro da igreja mesmo, e Paulo tinha que combater. Por quê? Eu falo, aquela coisa, nós recebemos essa mensagem, mas ela é tão superficial para nós, que chega a nós como uma coisa já, tá? Assim, não é que foi ensinada, foi pregada, mas nós não encarnamos essa realidade na nossa vida. Nós vivemos, mas a influência do gnosticismo, da nova era, ela é tão forte na nossa vida, que nós não estamos percebendo, que nós estamos fazendo ao contrário, e esquecendo de crer, ou de encarnar essa vida da ressurreição na nossa vida. Tá? É muito mais fácil você obter prosperidade, confissão positiva, é muito mais fácil você viver dessa forma, com versículos bíblicos, com textos bíblicos, né? Mas que fogem ao contexto, que fogem à pregação genuína sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Ele fala assim, primeiro, diz respeito à possibilidade da ressurreição de Cristo. Então Paulo fala assim, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele começa assim, versículo 13. A consequência última da heresia gnóstica quanto à impossibilidade da ressurreição dos mortos é a negação da ressurreição de Cristo. Eles negavam que Cristo tinha ressuscitado. Ok? Segundo, a segunda afirmação de Paulo diz respeito à legitimidade da pregação do Evangelho e da fé. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se você não crê na ressurreição de Cristo, a pregação, o ensino que nós estamos fazendo aqui, tá? Para você é inútil, é vã. Tá? Então ele fala assim, olha só, a negação da ressurreição transforma todos os apóstolos em falsas testemunhas de Deus. Todos aqueles que atestaram, viram Jesus ressurreto, quando você nega a ressurreição de Cristo, fala assim, todos eles são mentirosos, todos esses apóstolos são falsas testemunhas de Deus. Isso é grave. Isso é grave. Tá? Mas nós cremos, é interessante. Nós cremos em revelações, que é interessante, quando uma pessoa diz que teve uma revelação, e revela, e aquilo não acontece, tá? Não é comprovado pela palavra de Deus, você diria que ele é um falso profeta? Não, ninguém diz isso. Mas aqui está falando, tá? Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, a negação, se você nega a ressurreição, Paulo falava, todos os apóstolos são falsas testemunhas de Deus. Porque eles pregam a ressurreição. Tá? Você vê que uma coisa tem a ver, nós falamos sobre a questão da profecia, nós falamos da revelação do futuro, tá? Que as pessoas que têm revelação do futuro, e não acontece. Isso não acontece, você chamaria ele de falso profeta? Olha só, que o paralelo que nós temos hoje em nosso ensino em nossas igrejas. Se Cristo está morto, os cristãos então creem e proclamam uma mentira, que nada lhes aproveita e não tem valor eterno. Ainda estáis em vossos pecados e os que morreram estão perdidos. É isso que Paulo está falando. E também, Paulo diz acerca da extensão da esperança cristã.
Se é somente para esta vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Tá? Então ele fala isso, se Cristo não ressuscitou, os cristãos esperam por um futuro que não chegará nunca e creem numa ilusão. Sem a ressurreição, a esperança dos cristãos vai até a sepultura. É tão extensa quanto a sua vida. A referência aos tais que se batizam pelos mortos é o que acontecia lá na igreja de Corinto. Você já ouviu falar sobre a questão de batismo pelos mortos? Está esperando então que eles sejam aceitos por Deus. Então, sendo batizados, eles vão ser aceitos por Deus, porque aqui eles não se arrependeram, não se batizaram, né? Então, a questão do batismo pelos mortos é uma prática que acontecia na igreja de Corinto. Então, ele fala assim que a referência às pessoas que batizam pelos mortos não é uma doutrina cristã, mas é uma prática da igreja dos coríntios. Alguns acreditavam que poderiam se batizar pelos mortos para que eles fossem também objeto das bênçãos de Deus. Paulo os expõe ao ridículo como quem diz: vocês são incoerentes, não acreditam na ressurreição e batizam-se pelos mortos. Se não creem que há vida além, por que razão tenta livrar quem já morreu? Se vocês não acreditam que existe vida após a morte, por que vocês se batizam pelos mortos? Por aqueles que morreram? É incoerente aquilo que vocês fazem com aquilo que vocês dizem acreditar. Veja que se Cristo não ressuscitou, como querem crer os coríntios, os cristãos passam também por ridículos. Paulo ele fica muito inflamado, né, ao perceber que suas lutas e seu empenho pela propagação do evangelho são vãs. E que dali a pouco os coríntios estariam se perdendo esse ardor evangelístico e missionário. Tá? Então, a igreja, é interessante que fala isso, né? Quando ele fala que Paulo, ele percebe isso no versículo 30, que a igreja estava perdendo o ardor evangelístico e missionário. Não é que a igreja está perdendo hoje? O que está acontecendo? Se as pessoas estão morrendo sem Cristo, tá? E se nós temos essa esperança de que nós seremos ressuscitados, seremos iguais a Ele, teremos uma vida nova, por que nós não estamos pregando isso para as pessoas? Por que nós não estamos evangelizando? Por que nós não estamos levantando missionários? Ficamos fechados em nossas igrejas, querendo receber o favor de Deus. E perdemos isso que a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição traz. Eu estou salvo. Mas, pela ressurreição de Cristo, as pessoas estão se perdendo. Meus familiares estão se perdendo. Meus amigos estão se perdendo. E eu não prego. Por que eu não prego? Eu não creio na ressurreição, na minha ressurreição, na ressurreição de Cristo. Talvez você fale, eu creio na ressurreição de Cristo. Você crê na sua ressurreição? Você sabe que as pessoas que morrem sem Cristo vão perecer eternamente? Você sabe disso? Então o que está acontecendo? Porque nós perdemos o fervor evangelístico e missionário. Nós temos perdido. Tá? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo dentro de nós que nós não estamos percebendo. Tá? 3. As consequências da ressurreição. Cristo ressuscitou e isso afeta diretamente a raça humana. Basicamente, duas consequências da ressurreição são evidentes.
Tá? Se Cristo ressuscitou, ele afeta a raça humana. Primeiro, haverá a dádiva de Deus concedida aos homens, ao presente que é concedido aos homens. Como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Versículo 22. O texto aqui é uma repetição de Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Se vocês querem conferir lá em Romanos 5, 12, onde Paulo compara Adão e Cristo, discorrendo acerca das consequências da obra de cada um. Uma vez que o tema de 1 Coríntios 15 é a ressurreição dos mortos, a morte citada é a morte física. No entanto, podemos afirmar que a morte física é um símbolo da condição espiritual do homem diante de Deus, sendo também a sua pena. Tá? Daí a importância da ressurreição. Quando Cristo vence a morte com sua ressurreição, ele abre o portão que aprisiona os condenados, dando-lhes total liberdade, não somente da sua culpa, como também do poder do seu castigo. Tá? Vamos abrir só rapidamente em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, 14 e 15. Olha o que ele fala. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nesse sentido, se Cristo não ressuscitou, a morte, o inimigo, a morte, ainda não foi vencido. E a raça humana ainda está sob a pena do pecado e condenado eternamente. Vale ressaltar que a morte ainda exerce seu poder sobre o homem, de modo que Paulo usa a vitória sobre a morte como um evento futuro, quando Cristo entregará o reino a Deus, Pai. A declaração nos ajuda. Em Cristo somos libertos da condenação do pecado imediatamente, quando nós aceitamos a Cristo. Mas ainda convivemos com o poder do pecado. Por isso que a oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós pecamos. Sim, toda a consequência do pecado, a condenação do pecado, nós somos perdoados. Mas essa oração nos ensina a orar cada dia, pedindo perdão pelos nossos pecados cometidos. Tá? Então, chegará o dia, entretanto, em que seremos libertos da presença do pecado e de todos os seus efeitos. Apocalipse 21. Nesse dia cantaremos: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 54 a 57. Tá? A segunda consequência da ressurreição de Cristo é a própria ressurreição daqueles que são de Cristo. Cristo ressuscitou primeiro, por isso se diz as primícias. Os cristãos de fato ressuscitarão depois, quando ele vier em glória para julgar a tudo e a todos, e subjugar todos os inimigos de Deus e entregar o reino ao Pai. Veja, portanto, que toda a esperança cristã acerca do futuro está alicerçado na ressurreição de Cristo. O último item é a qualidade da ressurreição. Qualidade da ressurreição. Então ele fala assim: as perguntas que surgem
dizendo respeito à dinâmica do processo. Como? Acerca de que? Como? Com que corpo nós ressuscitaremos? Tá? Então Paulo responde usando a comparação da semente na terra. Ninguém semeia, dizendo assim, fazendo uma... como é que chama? Quando você usa o versículo para fazer. Ele fala assim, ninguém semeia uma mangueira ou uma laranjeira, mas apenas a semente. Deus faz o mesmo com os homens. É assim. A morte física compara-se ao processo da semeadura, e a semente é referida em 3 dimensões aqui. É isso que ele faz, ele usa a natureza para fazer a comparação. As coisas espirituais, muitas vezes, a gente tem que comparar com as coisas que nós vemos. Então, Jesus também usava esse método de ensino. Tá? As coisas que nós vemos, as coisas que nós participamos, através da nossa vida, do nosso corpo. Então, Paulo, ele faz também essa comparação. A morte física compara-se ao processo da semeadura, e a semente é referida em 3 dimensões. Primeiro, semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Tá? Eu gosto talvez aqui. O corpo é semeado, que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Segundo, é semeado em desonra e ressuscita em glória. E terceiro, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. O que morre e é sepultado é herdeiro de Adão. O que ressuscita para a vida eterna é herdeiro de Cristo. São Paulo, ele fala sobre isso e fala assim, dimensões de vida diferentes, terrena e celestial, que vale a corpos diferentes, pois carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Note-se, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos, porém, que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Isso é ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Paulo faz um acréscimo aqui dizendo que mesmo que a vinda de Cristo encontre cristãos vivos, o que ocorrerá de fato, esses receberão um corpo transformado. O fato é que esse corpo que temos hoje não será nosso companheiro para a eternidade. E é isso que Paulo está falando sobre a questão da ressurreição. Por que Paulo gasta um capítulo inteiro para falar sobre isso? Naquela época, os coríntios acreditavam nisso. Tá? Nós hoje, falar, pastor, isso é coisa do passado, é coisa da antiguidade. Mas o gnosticismo entrou de forma tão sutil dentro da igreja e que nós não estamos percebendo. E ela tem influenciado. Tá? E novamente vem essa apreensão, tá? Sobre essa questão aqui, sobre aquilo que nós cremos. O resumo do capítulo 15, para nós terminarmos aqui. Esse capítulo, ele é doutrinário, de ensino, longo e conclusivo. Paulo começa lembrando aos leitores o evangelho que ele lhes havia proclamado. Ele resume seu conteúdo mencionando o nascimento, a morte e o sepultamento, a ressurreição e os aparecimentos de Cristo. Ele observa que ele lhes entregou esse evangelho que está em harmonia com as Escrituras. Enumera as ocasiões do aparecimento de Jesus a Pedro, aos 12, aos 500 irmãos, a Tiago e ao próprio Paulo. Paulo não se julga digno de ser chamado apóstolo, mas diz que é pela graça de Deus. Alguns coríntios questionavam a doutrina da ressurreição. Paulo iguala a ressurreição dos mortos àquela de Cristo e afirma que se um desses dois não é verdadeiro, o outro também não é. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação dos apóstolos é inútil
e também a fé dos coríntios. Se isso é verdade, então os coríntios ainda estão em seus pecados e são dignos de pena. Com convicção, Paulo proclama a ressurreição de Cristo. Ele observa que a morte veio por meio de Adão, mas a vida veio por meio de Cristo. E ele revela a ressurreição em 2 estágios. Primeiro Cristo, depois aqueles que pertencem a Ele. Então vem o fim, quando Cristo entregará o reino a Deus o Pai. Todos os seus inimigos serão destruídos, incluindo a morte. Quando o Filho tiver entregue tudo ao Pai, então Ele próprio estará sujeito a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Paulo conclui a parte do capítulo fazendo perguntas a respeito do batismo, em benefício dos mortos, e o significado de ter lutado contra animais selvagens em Éfeso. Ele chama os leitores de volta ao pensamento correto. Insiste com eles para que parem de pecar e que não sejam ignorantes quanto a Deus. Com vários exemplos tirados do mundo natural, Paulo explica o meio e o modo da ressurreição dos mortos. Ele escreve sobre sementes e plantas, a carne dos animais, aves e peixes, o esplendor do sol, da lua e das estrelas. Ele ensina que os mortos ressurgirão com o corpo que tinham na terra, mas que esses corpos serão imperecíveis em glória, como seres espirituais. Paulo revela que, assim como Adão passou seu corpo terreno para seus descendentes, assim Cristo está passando o seu corpo celestial para os crentes. Paulo declara que na vida de Cristo, a transformação dos crentes ocorrerá num lampejo com o ressoar da última trombeta. Então os mortos voltarão à vida e aqueles que estão em Cristo serão mudados. Serão imperecíveis e imortais. Paulo zomba da morte citando profecias de Isaías e de Oséias e dá graças a Deus pela vitória por meio de Cristo Jesus. Ele exorta os leitores a serem firmes e estáveis em seu trabalho para o Senhor. Trabalho que não será em vão. Trabalho para o Senhor. Tá? Nós estamos vivendo para quem? Por quem? Para quem nós fazemos tudo o que fazemos. Por isso que tudo que você faz, comer ou beber, todas as coisas, seja para o Senhor. Seu trabalho, tá? Seja para o Senhor. Para quem que eu estou vivendo? Para quem que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou vivendo? Para o Senhor. É isso que Paulo fala aqui. Gente, nós estamos numa época em que as coisas estão entrando de uma forma tão forte dentro da igreja e que nós não estamos percebendo. Tem é diabólico isso que está acontecendo. Porque em vez da igreja de Cristo ter a esperança da ressurreição, proclamar essa ressurreição, viver essa ressurreição, nós estamos vendo que nós estamos vivendo para nós mesmos. Somente para nós. Não tem mais preocupação em evangelizar, não tem mais preocupação missionária. Quem vai proclamar essas verdades? Por quê? Porque parece que nós esquecemos da nossa ressurreição. Basta a minha salvação. Eu quero mais a bênção de Deus. Mas Deus está te chamando para o trabalho, para trabalhar para Ele. Para evangelizar, para falar de Cristo, as pessoas, porque eles estão perecendo. Eles estão perecendo. E é isso que está acontecendo. Tá? Parece que nós estamos como que anestesiados, tanta coisa que nós já vemos na nossa vida cristã, nós vamos recebendo, que nós não estamos percebendo. Tá?
E Satanás, ele está ali, tá? Gnosticismo, né? Nessa roupagem, Satanás vem e usa desse meio para confundir a igreja de Cristo. Vamos orar? E vamos encerrar então a mensagem desta manhã. Querido Deus e Pai, mais uma vez, nós pregamos a Tua palavra, Pai, e que ela venha a ser avaliada e ser filtrada também pelo Senhor aos nossos corações, para que a verdade realmente se revele a cada um de nós também e a Tua igreja. Abençoa, Senhor, a nós com essa palavra, Pai. Que a nossa esperança, essa vida, Pai, não seja, Senhor, somente aquilo que nós possuímos, temos, e aqueles que recebemos do Senhor, mas a esperança da ressurreição, Pai, seja aquilo que realmente transborda em nossos corações, ó Pai, para vivermos uma vida plena, uma vida que realmente as pessoas veem, Pai, e ouvem e veem em nós, Pai, alguma coisa que é diferente, uma esperança que é diferente, e queiram também encontrar essa mesma esperança, assim como na igreja primitiva, as pessoas que viam o modo de vida, o modo como eles pregavam, Pai, a ressurreição de Cristo, pregavam o Evangelho, faziam com que aquelas pessoas se convertessem e buscassem a esse Deus único e verdadeiro, a Jesus Cristo, que somente pode salvar e pode também trazer a esperança da vida eterna. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ensina-nos e continua nos ensinando durante essa semana. E é isso que nós queremos agradecer e orar em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar com a bênção e vamos terminar nosso culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, durante o dia de hoje, durante essa semana e também para todos sempre. Amém e amém.